Boa noite, irmãos. Vamos de novo. Boa noite, irmãos. Agora sim, vamos estar nos colocando em pé nesse momento. Vamos estar adorando ao Senhor com um cântico que diz: rendem graças ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele criou todas as coisas, criou todo o universo, tudo que respira, tudo que se move, foi criado pelo Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai. Queremos, ó Pai, por este dia hoje, Pai, que Tu separou para o Teu louvor. E agora, Deus, como estamos reunidos na Tua casa, vamos juntos louvar e bendizer o Santo Nome. Toma, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, para que possamos fazer a Tua vontade. Ó Deus, que aqui seja um culto verdadeiramente vivo, e um culto de louvor, e um culto que só a Ti pertence. Te agradecemos, ó Deus, por todos que aqui estão, todos aqueles, ó Pai, que estão aqui para Te louvar, e aqueles, ó Pai, que estão em suas casas. Ó Deus, que o Senhor possa estar nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa estar indo em cada coração, e possa, Pai, estar fazendo obra nesse local. Sabendo, ó Pai, que muitos queriam estar aqui, mas Tu sabes por quê, Pai, não estão. Tu conheces, ó Deus, nossa vida, e Tu planejaste isso, ó Deus, nesse dia. Te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmão, mais uma vez, louvando ao Senhor. Hoje, um dia de festa, dia de que a nossa igreja se reúne para apenas simbolicamente, o pastor já está empossado e nós já 4 vezes. A igreja para a posse do nosso pastor. E que foi aprovado no princípio, no final do mês passado, né, pela igreja. Vamos dar o irmão, tem um irmão nosso, Diácono Sandro, que ele está dando a boa-vinda a todos, e também está falando
como nós chegamos em casa depois. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Desde já gostaria de agradecer as ilustres presenças dos pastores, irmãos em Cristo e convidados, que neste sábado, 5 de dezembro, estão aqui para testemunhar uma nova etapa na primeira Igreja Batista de Vila Geni, que se inicia hoje com o culto de posse do pastor Reinaldo Silva dos Santos, como pastor e presidente dessa igreja. Momento este, desejado desde que foi anunciada a saída do pastor Moisés, hoje, pastor da primeira Igreja Batista em Águas Claras do Brasil. Mas para chegarmos aqui, irmãos, até aqui, foram meses de orações e de trabalho, realizado pela Comissão de Sucessão Pastoral, eleita para conduzir todo o processo. Várias foram as etapas seguidas através de um perfil pastoral votado pela membresia dessa igreja. Mas tudo o que foi feito tinha como objetivo alcançar o seguinte propósito diante do Senhor: que Deus desse a Bíblia em Vila Geni um pastor segundo o seu coração. E isso se deu quando então o pastor Reinaldo foi indicado à igreja pela comissão na Assembleia Geral do dia 4 de outubro e confirmado através da votação na Assembleia Extraordinária no dia 18 de outubro do corrente ano. Em nome do corpo diaconal e da membresia, desejamos a todos um culto abençoado e cheio do poder do Espírito Santo. Aos convidados, que bom que vocês vieram. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco nesta noite especial. Sintam-se em casa e abraçados. Essa igreja ama vocês. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre as vossas vidas e das vossas famílias, hoje e para todos sempre. Ao pastor Reinaldo e família, obrigado por terem aceitado esse tão grande e belo desafio. Que possamos retribuir, nós, membros dessa igreja, com o nosso amor, amizade e carinho. A vida é uma viagem onde Jesus é o caminho. O Espírito Santo é o veículo ou o transporte. E Deus Pai o ponto de chegar. Nós, da Vila Geni, estamos felizes em poder, a partir de hoje, caminhar com vocês, família pastoral. Eu agradeço pela oportunidade. Eu queria, nesse momento, convidar aqui o presidente da associação, que estará lamentando a cobertura, né? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É bom estar nesse lugar e ver como uma igreja trabalha orientada por Deus. Quero parabenizar a diretoria dessa igreja, toda a igreja, pela forma pacífica e brilhante como a igreja escolheu o seu novo pastor. Um processo tranquilo. Eu conversei com o pastor Moisés durante o momento que ele sinalizou que estaria saindo, e ele falou que a igreja estava num processo democrático, bonito, e hoje se confirma a escolha da igreja. Como presidente da associação, pastor Reinaldo, queremos dar as boas-vindas e dizer que contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Esta igreja é uma igreja atuante na associação, era atuante através do pastor Moisés e toda a membresia, e nós esperamos que o irmão também seja o nosso parceiro e conte conosco também nas programações, nos eventos, aquilo que o irmão precisar da associação, nós estamos juntos. Que o irmão tenha aqui um ministério longo e abençoado. É o desejo do nosso coração. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Vamos nos pôr de pé agora e cantar louvor.
Vamos estar cantando aí no 422, da tua questão. participação musical. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com os irmãos, juntamente com os irmãos, para junto como igreja nós adorarmos ao nome do Senhor. Amém? E gostaria de dizer ao pastor Reinaldo que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, de todo o seu ministério. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu vou adorar
canal de bênção nas nossas vidas. Amém? Todo louvor e toda adoração a ti rendemos com toda gratidão. Ele é amparo, Ele é escudo, Ele é luz na escuridão. O meu amor e a minha adoração só a ti darei, Senhor, desde a minha salvação. Eu vou te cantar enquanto eu viver. Toda honra e louvor, toda glória eu vou te render. Toda honra e louvor, toda glória eu vou te render. Glória a Deus. Amém. Prosseguir agora a leitura bíblica. A diaconia Alessandra estará fazendo a leitura, dirigindo a leitura. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Estarei lendo os versículos ímpares e a igreja, a congregação, estará lendo os versículos pares. Estaremos fazendo a leitura alternada nesse momento da palavra de Deus. Vocês podem acompanhar no boletim. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, alimenta para o sol. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia nas extremidades dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Absorve da inscrição do grupo. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, ao
pela lei do Senhor, lei que restaura nossa alma, lei que nos cura, lei, ó Pai, que nos faz andar segundo a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, sempre meditar na Sua palavra, de dia e de noite, guardando os Teus mandamentos em nosso coração para não pecarmos contra Ti, ó Pai, e para permanecermos fiéis em tudo aquilo, Senhor, que ela nos ensina, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós queremos agora, pode sentar, com muita alegria, né, o irmão já deu a boa-vinda a todos, é com muita alegria que nós queremos conhecer os visitantes. Sabemos que é dia de festa, nós temos muitas pessoas convidadas do pastor. Eu não sei se o pastor quer apresentar seus visitantes, seus convidados. Se ele quiser, está à vontade aqui de apresentar os seus convidados. Às vezes nós tiramos ele de lá. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Eu louvo a Deus pelas pessoas que aqui estão. A primeira igreja batista da Avenida Brasil, que foi a igreja onde eu fui seminarista, né? Rodei um pouco por aí, voltei para lá de novo e estou saindo novamente, né? Então Deus possa estar sempre bem cuidado, sempre bem tratado, sempre amado por esses irmãos. Deus possa abençoar a vida deles, todos, o pastor Enoque também, a irmã Miriam que aceitou o convite, está louvando a Deus aqui nesta noite. E está comigo, está conosco a minha irmã Raquel, coloca de pé, Raquel, é o esposo dela, o Alex. Tem mais alguém? Olha, eu não chego muito longe não. Nós temos também o pastor Márcio Mora, que está aqui conosco, da Vida Brasil. O irmão querendo pode tomar assento aqui à frente, no lugar dos pastores. Deixa eu ver mais quem aqui, a Juscene, tá? Isso, Juscene, o pastor Mauro, né, Mariano, que é meu primo, está conosco nessa noite. Deixa eu ver mais quem. A esposa Carla, que não só da nossa igreja, assim, a cunhada dele, tá? Que Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem. Virgínia, sim. Aquela mulher muito bonita, jovem. Virgínia, minha tia, é mãe do pastor Mauro. Mais alguém? Peço que os irmãos coloquem de pé. Me perdoe se eu estou visualizando. Melissa, que foi minha ovelha na Igreja Batista Memorial de Galeno. Melissa, aquela jovem bonita lá de verde, vestido verde. Mais alguém aí? Eu me identifiquei. Obrigado a todos, tá? Deus muito possa abençoar vocês. E sim. Assim, a senhora pastor Paulo, que faz parte da Vida Brasil. A irmã Floristéia, muito amada, Deus abençoe. Muito obrigado, está conosco. Eu queria pedir os irmãos da Bíblia de Vida Jardim que sente. Só os irmãos. Agora eu quero que os outros irmãos sentem e eles venham e levantem. Como é que nós falamos de visitante, irmão? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar. Nós queremos agradecer, eu não sei se foi apresentado o pastor Luiz Cândido. Eu não sei se tem outro pastor de Itaguaí da associação, me visitando. Só tem o pastor Luiz Cândido que está representando a nossa associação. Então vamos todos agora louvar o Senhor. Ok, nós vamos estar louvando o Senhor. Vou pedir a igreja se colocar de pé mais uma vez. Exercício. Vamos e adoramos ao Senhor, porque, como lemos no texto, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, né? Através da fé, e fé é dom de Deus. Nós podemos hoje estar aqui louvando ao Senhor, nessa comunhão santa,
de pessoas lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus por causa da graça de nosso Senhor. Nós não merecemos tamanho amor, nós não merecíamos tanto favor, mas aprove Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, morrer em nosso lugar e ressurgir, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então é pela graça que nós estamos aqui. Nós vamos exaltar a esse Jesus por sua graça maravilhosa nas nossas vidas, que nos libertou do pecado, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho. Aleluia. Poderoso,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela família, pela cura, pela provisão do Senhor, por esse encontro que nós estamos fazendo hoje aqui para a honra e para a glória do Senhor. Em todas as coisas nós podemos dar graças ao Senhor. Graças te damos. Oh
Esse é o momento esperado, né? Eu ia convidar o pastor Reinaldo, os pastores presentes, o diácono. O pastor Luiz Campos está fazendo a saudação de posse. Digo a todos os pastores presentes aqui. O pastor Reinaldo, se sente à vontade, diretamente é hoje, pastor. Essa igreja de pé, ele acha que não nossa igreja também, esteja presente. Irmãos, antes de dar uma oração de posse, duas palavras. Jeremias capítulo 3, Deus diz: vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. E no livro de Hebreus tem uma recomendação para a igreja, que seja submissa aos seus líderes espirituais, seus pastores, porque eles, os pastores, nós os pastores, me incluo, tomam conta do rebanho como aquele que vai prestar contas a Deus dessas vidas. E a recomendação é que a igreja ame seus pastores, cuide do seu pastor, porque ele é um só para tomar conta do rebanho, que vai sempre crescendo, e ele precisa de amigos. Como pastor eu posso falar, pastor precisa de amigos, porque no ministério tem coisas que nós não conseguimos, não dá para a gente falar nem para a nossa esposa, coisas pessoais, coisas íntimas, dramas que às vezes a igreja vive, o pastor convive, pessoas que estão por lutas. Então, amados, ame o pastor Reinaldo, cuidem dele, dê um telefonema para ele de vez em quando, saber como que ele está, e zele por ele, porque ele vai zelar por vocês também, tenho certeza disso. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esse momento tão especial na vida do teu servo, pastor Reinaldo. Deus, ele foi o escolhido do Senhor e escolhido por esta igreja para ser o guia, aquele que vai apacentar, que vai cuidar, que vai orientar, que vai doutrinar. Deus, em nome de Jesus, dá saúde física, emocional ao teu servo, Deus, para que ele possa cuidar deste nobre ministério. A palavra diz que é excelente obra almeja aquele que almeja o episcopado. Deus, em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama, Senhor, da tua bênção, da sabedoria, da visão espiritual, dons ao teu servo, Senhor, naquilo que ele vai precisar para o dia a dia, o cuidado do rebanho. Deus, que a tua graça seja derramada sobre a sua vida. É a oração que fazemos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Abençoe, querido. Irmã Lélia. Estou bem. A casa é sua, pode acontecer. Irmã Lélia. Eu agradeço a igreja pelo amor, pelo carinho, pela bênção. E eu estou muito contente, Mané, porque a Mané, essa semana, foi acometida de uma cirurgia e está conosco aqui. Então eu fico muito alegre duplamente por receber das suas mãos esse presente e vê-la restaurada da sua saúde para a honra e glória do nosso Deus.
Essa aqui eu não tinha, não. Essa aqui é o... De vez em quando eu sinto o Dr. MacArthur, né? Quem me conhece sabe que eu de vez em quando sinto ele. E graças a Deus, eu louvo a Deus para a gente estar estudando, né? Se aprimorando mais, para estar trazendo melhores ensinamentos e estudos para a Igreja do Senhor aqui nesse lugar. Assim, irmãos, nós estamos com a visita nesta noite, que é o pregador da noite, o pastor Enoque Braz Correia. O pastor Enoque, eu o conheci quando eu era membro da Igreja Batista da Vida Brasil, e ele é um pastor formado, não era pastor da igreja, mas houve uma facilidade assim, e uma amizade entre nós, porque a gente fala mais ou menos a mesma língua, né? E, no sentido de zelo pelas coisas de Deus e da pregação. Então, depois, nós nos distanciamos um pouco, por conta também do meu concílio, né? Ele foi aquele que foi o examinador e foi o pregador também, né? Então, e depois na igreja que eu pastoreei também, irmão esteve lá, né? Por ocasião da minha posse. Então, eu louvo a Deus pela vida do irmão, agradeço a Deus pela vida do irmão. E estamos juntos mais uma vez, né? Estamos sempre juntos, né? Para a honra do nome do nosso Deus. Mas é na hora que ele não é uma pessoa assim muito falante igual a mim, né? Muito barulhento, muito sacudido assim igual eu sou, mas ele é um homem de Deus, né? E cada um tem um jeito, não adianta a gente querer comparar ninguém, cada um tem o seu jeito. Mas o jeito dele, ele me cativa, e eu sei que no meu jeitão eu cativo. O irmão está com a palavra. Boa noite a todos, na graça, na paz do Senhor Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória, louvor e exaltação. Tem diferença daí, né? O pedestal que eu sou mais parado, né? Corre para lá, corre para cá, né? Eu fico mais parado mesmo, né? Até porque se eu ficar correndo, daqui a pouco eu estou correndo também, né? É muito suave também devido a isso. Mas eu quero louvar a Deus pela oportunidade que estamos dando de estarmos aqui, né, nessa igreja, nessa agência que nós não conhecíamos, né? E é um prazer estar aqui com os amados irmãos. Estou aqui acompanhado da minha esposa, que fica em pé, né? Aquela mascarada ali. Tira essa máscara para só ver essa beleza, menina. Glória a Deus por isso, né? Também os diáconos que estão conosco, fiquem em pé. Aqui está a presidente do corpo diaconal, nossa irmã. Isso, muito obrigado por sentar. E o povo da igreja que veio conosco, né? Já foi apresentado, mas fiquem em pé aí mais uma vezinha, né? Para fazer o sangue correr. Amém. Deus seja louvado por vocês terem vindo conosco nessa noite também. Obrigado. Deus abençoe a todos. A igreja da Genil também. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui, né? É como eu falei lá quando os irmãos foram lá, né? Estão nos tirando, né? Mas o reino é de Deus. E como o reino é de Deus, o pastor Reinaldo faz parte desse reino, então ele vai para onde o dono do reino mandar. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Eu conversava com meu filho e ele falou: pai, mas ele foi para muito longe, pai. Foi, rapaz. Pai, se fosse o senhor primeiro conversar com a gente, podia, né? Eu falei: não, rapaz, o meu contato é com o pai. Nós temos
uma responsabilidade com Deus, né? E quando a gente é servo, a gente não tem esse negócio de escolher, não, ele que manda, né? A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito, e quem é guiado pelo Espírito vai aonde o Espírito é enviado. Deus seja louvado, porque o pastor Reinaldo assim entende e assim obedece, né? Irmão, vamos abrir a Bíblia, vamos meditar um pouquinho só nessa grande palavra. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João 21, do 15 ao 17. Evangelho de João 21, do 15 ao 17. Vou meditar só um pouquinho, que essa palavra, a palavra de Deus é sempre grande, né? Às vezes a gente lê um versículo e dali, né, só depois de uma hora. Até perguntei para o Reinaldo, que hora que acaba o culto? Ele não me disse. Mandou ficar à vontade. Isso é um problema, né? Mas eu penso que deve ir até as 9, né? Por aí? Vamos tentar, né? Vamos ler então. Vamos ler na leitura dali, porque de repente haverá alguma divergência na tradução. Eu sempre falo, é melhor ler a Bíblia para não ter língua estranha, né? Porque depois tem que interpretar. Vamos nós? Obrigado, Deus, por tua palavra, essa palavra que nos inspira, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos dá a devida orientação. E nós pedimos, ó Deus, no poder do teu Santo Espírito, que nos ensine, que nos ilumine e que no poder do teu Santo Espírito nos ajude a colocarmos em prática a tua palavra. E no poder desse mesmo Espírito, que o Senhor nos ajude a ensinar também esta palavra como alguém que pratica, não somente fala dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poderíamos pensar no obreiro aprovado, um pastor aprovado e aprovado pelo próprio Senhor da igreja, que é Jesus. A figura de pescador, né, e de peixes agora é completamente substituída pela de pastor e ovelha. Agora Pedro vai deixar os peixes, vai deixar a rede e agora ele vai cuidar de ovelhas. A mudança marca então a extensão da missão do discípulo. A mudança que Jesus faz. A vida de Pedro vai mostrar a extensão, tamanho da missão da vida do discípulo. A extensão da missão da vida daquele que aprendeu com Jesus, que conviveu com ele, e agora Jesus está passando para ele essa grande e séria responsabilidade. Jesus faz Pedro afirmar 3 vezes que o ama. Amas-me? E no original do grego, né? Acho que está muito nisso nessas coisas, mas no original do grego, né? O verbo é agapo, né? Que quer dizer, você me ama, né? Mas ama com aquele amor de decisão, um amor deliberado, um amor decidido.
Pedro tinha essa decisão, até porque amar é uma decisão, porque amar é uma ordem. Quando Jesus manda a gente amar, ele não pergunta para a gente se, olha, se você gostar daquele ali, você ama, se você gostar daquele de lá, você ama, não, a ordem é amar. Ele manda amar. E esse verbo que ele usa aqui a princípio, versículo 15, é o verbo, que sugere amor, que envolve uma escolha deliberada, que envolve uma escolha, uma decisão. E Paulo e Pedro têm essa decisão, então, de viver esse amor que ele tem para com Deus. E quando ele está, aliás, quando eu leio essa passagem, quando eu leio essa passagem, eu me lembro exatamente de algo que o pastor já falou aqui, de um concílio. Um concílio pastoral. Poderia ali Jesus perguntar muita coisa para Pedro, antes de aprovar, antes de dar para ele a missão: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Jesus poderia ter feito ali, como é feito em nossos concílios, muitas perguntas teológicas, para então chegar à conclusão que deveria aprovar Pedro. Poderia ele perguntar, por exemplo, sobre conversão e chamada. Interessante que essas duas perguntas, conversão e chamada, elas perseguem a gente toda a vida. Você vai ser batizado, sua conversão, tem que falar dela. Você vai ser consagrado ao corpo diaconal, a pergunta que te fazem: primeira, conversão e chamada. Você já é diácono, está trabalhando na igreja o tempo todo, convertido, dando um bom exemplo de cristão. Aí você vai ao seminário, primeira pergunta que fazem lá para te entrevistar: fale da sua conversão e chamada. Meu pai do céu, o negócio é sério. Aí você termina o seminário, vem para a igreja vai te consagrar. Aí o concílio, primeira pergunta: fala, pastor, da sua conversão e chamada. Mas se eu já estou aqui, sou até agora candidato a pastor, estou no meu concílio, e você me pergunta sobre conversão e chamada. A conversão é uma coisa muito importante na vida do cristão, porque ela vai mostrar o que houve transformação, houve mudança de vida. Ele saiu daquela vida velha para a vida nova. Então isso é importante em todo o tempo na vida. Veja bem, isso é importante na vida do pastor, importante na vida de todos nós, como crentes em Jesus Cristo. A sua conversão, a sua mudança. E Paulo fala disso com uma propriedade tão grande que ele trata isso como um novo nascimento. Se você está em Cristo, você agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Interessante que Pedro estava na profissão dele, mas até a profissão dele agora é mudada. Agora você vai ser pescador de homens. Jesus transforma a vida do homem quando ele permite que ele entre nele, entre no coração dele. A sua chamada também, ele poderia estar perguntando, mas ele conhecia tudo de Pedro, De repente poderia haver alguma pergunta ou pergunta sobre eclesiologia. Fale, Pedro, você conhece alguma coisa de igreja? A igreja nem era formada ainda, é que saber de igreja, escatologia, fale de escatologia, soteriologia, amartiologia, satanologia, tudo isso. Poderia perguntar ele a Pedro, mas ele faz 3 vezes a mesma pergunta. 3 vezes a mesma pergunta. Amas-me? Uma pergunta que eu estive pensando que deveria fazer parte nos concílios. Deveria ser parte também nas profissões de fé. Você ama Jesus? Você me ama? No caso ali, diretamente, Jesus falando para Pedro: você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Você me ama? Eu amo. Logicamente, vamos dizer que ele afirma que ama num verbo inferior,
mas Jesus quer que ele declare isso, e ele declara: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Irmãos meus, esse amor por Deus, esse amor declarado, ele vai fazer uma diferença muito grande na vida de Pedro, como na vida de todos nós. Quando eu afirmo que amo Jesus, eu estou dizendo um montão de coisas grandiosas que precisam caminhar comigo em toda a minha vida agora com Jesus. E Jesus vai falar para nós uma coisa muito séria. Às vezes nós vemos as pessoas sempre dizerem: eu amo Jesus, e alguns chegam a dizer: eu sou apaixonado por Jesus, sem problema, sem crítica. Mas a pergunta que faríamos para nós e para todos é verdadeiro? Porque Jesus vai falar assim para nós: olha, aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que verdadeiramente me ama. O que tem o meu mandamento e observa, o que tem o meu mandamento e cumpre, o que tem o meu mandamento e realmente obedece ele, esse é o que verdadeiramente me ama. Então, quando eu falei para o meu filho: olha, se Deus chamar, se Deus convocar, se Deus mandar, a gente não pode criar empecilho. Temos que criar essas as condições. Por quê? Porque nós declaramos para Ele amor. E esse amor precisa ser, como a gente canta, como a gente fala, amor incondicional. Ah, Jesus, eu te amo muito, mas já que está chovendo, você entende que não vai me molhar. Não vai ver. Ah, Senhor Jesus, eu te amo, sabe que eu te amo, mas neste calorão da igreja lá não tem ar-condicionado, sabe? O nome todo, ou um ambiente sem ar-condicionado. Então começamos a colocar um montão de condições, né, para desobedecermos. Mas, irmãos, quando nós estamos realmente amando e creio que nós amamos Jesus de verdade, então não há condições, não há alguma coisa que possa impedir, ou não deveria haver, para que nós então obedecêssemos a Ele. Porque aquele que tem o meu mandamento e guarda, ele fala: esse é o que verdadeiramente me ama. E essas três perguntas Pedro responde com firmeza. Com a afirmada resposta a esta pergunta, ele foi então aprovado para o ministério pastoral. Pedro fala: eu te amo, tu sabes que te amo. Jesus não precisou fazer perguntas diferentes para ele. Com essas respostas afirmativas a essa mesma pergunta, Jesus vê que ele está qualificado para então estar cuidando das ovelhas dele. E nós louvamos a Deus por isso. Quando os irmãos foram lá na primeira igreja batista da Avenida Brasil e foram conversar com um, conversar com o outro, conversar com a família sobre o pastor Reinaldo, veio à mente, realmente eles estão pesquisando o grau de amor que Reinaldo tem para com Jesus. Por quê? Porque o seu trabalho na igreja, o seu trabalho no reino, vai demonstrar se ele tem esse amor para com Deus ou não. O seu cuidado com a sua família, e quando vão perguntar então à família, vão então conversar com a família, o que nós podemos entender? Vamos ver como é que ele trata a família dele à luz do que o Senhor manda fazer. E os irmãos chegaram à conclusão de que realmente o pastor Reinaldo ama a Deus, e este amor a Deus expresso no cuidado com a sua família, no cuidado com a igreja do Senhor Jesus, a sua aplicação aos trabalhos do Senhor. Quantas vezes saímos ali pelas ruas do nosso bairro, aquela caixinha de som, vamos lá, num canto, no outro, um bequinho, no outro bequinho,
falando de Jesus para a comunidade. E isso nós vimos o quê? Um homem que luta para obedecer. Obedecer, o mandato de Jesus é ir e pregar a palavra do nosso Deus. E graças a Deus por isso, graças a Deus por aquele trabalho, e estamos pensando em voltar àquele trabalho. De vez em quando, move um na comunidade e pensou, morreu fulano. Mas morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo, porque ele quis morrer sem Cristo. Porque nós entramos nesses becos todinho aí no nosso bairro, com a nossa caixinha de som feita de malucos, né? Que eles chamam de maluco, né? Anunciando o Evangelho. Uma caixinha portátil, aquelas que é carregável, né? E estamos em cada rua daquele lugar ali, cada beco ali, anunciando a palavra. Às vezes a rapaziada estava lá, reunida, com revólver, com armas, muitas coisas grandes, a gente pedia licença, né? Entregava folhetos, falava de Jesus para eles. Morreu sem Cristo. Não foi falta da gente pregar o Evangelho para eles. O pastor Reinaldo estava conosco nesse trabalho, como outros irmãos aqui também estavam conosco, entrando nos becos para pregar essa mensagem. Isto é o quê? Declaração de amor a Jesus, porque ele mandou pregar. Então, entrando nos becos, nas ruas, fomos pregando esse Evangelho. Com perigo, naturalmente, mas pregando esse Evangelho. Você me ama, Pedro? E eu vos perguntaria hoje, você me ama, pastor Reinaldo? Então você está credenciado agora a apacentar os meus cordeiros. Interessante que ele falou cordeiro, vou procurar cordeiro. Cordeiro é a ovelha pequena, é o filhote. É o novo, é aquela ovelha nova. Cordeiro é a ovelha nova. Eu fiquei pensando, nós poderíamos pensar na ovelha nova. Mas nós vamos pensar aqui que o João é pastor desse grupo de gente inteligente que canta bem, toca bem, diáconos maravilhosos, naturalmente, irmãos dedicados, isso é muito bom, mas o irmão também é pastor dos pequenininhos, dos filhos de ovelha, e até daqueles que não são. Interessante que agora não, né, com essa pandemia a gente tem evitado um pouquinho até para preservar também as crianças e ser preservado também. Mas a gente vai à porta da igreja e aí vem um que quer abraçar, vem outro que quer apertar a mão, aí vem aquele que quer conversar, aí vem a criança e fica olhando para o outro. Aí eu falo assim, rapaz, fico do tamanho delas, eu fico do tamanho delas a conversar com elas, para abraçá-las. Jesus está mandando a gente apacentar o cordeiro, as crianças também, ter esse cuidado com elas, mas também podemos pensar, Reinaldo, que esse cordeiro aqui pode ser também o novo crente, aquele que chegou ontem, aquele que se converteu ontem, e também a gente pode entender como um menino na fé, que agora vai precisar de cuidados especiais para crescimento. Então ele está falando, apacenta os meus cordeiros, meus pequeninos, até porque, né, ovelha gera ovelha, né? Pastor também é ovelha, então o pastor também trabalha nesse negócio, né? Para também fazer proliferar o reino de Deus, né? Então, esse cuidado com o novo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas também, apacenta todo o meu rebanho. E apacentar, irmãos meus, é nutrir. Apacentar é realmente dar de comer, fortalecê-los, de verdade. E a gente precisa fazer isso. Mas faremos isso com dedicação, faremos isso com amor, porque nós amamos o verdadeiro dono das ovelhas.
que é Jesus Cristo. Certa feita, aconteceu na igreja, alguém que não é de lá, não é de lá, chegou para mim: pastor Roque, você usa umas palavras muito simples, você precisa falar umas palavras mais sofisticadas, né? Por exemplo, quando for orar, né? Aí você usa aquelas palavras, em alguns tua presença entronizamos-nos, e Jesus, diante da tua presença, invocamos. Tipo isso. Fala as palavras, mas para quê? Para você mostrar que você sabe. Falei: mas eu tenho na minha igreja ovelhas que não sabem ler. Como elas entenderão isso? Então, quando você usa de mais simplicidade, todos entendem. E todos são alimentados. E todos são edificados. Mas quando a soberba entra muitas vezes no nosso coração, nós queremos mostrar de nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos alimentar a ovelha. Tem aquelas que vão sair sem entender uma palavra, porque nós não nos esforçamos para que ela entenda. Apacenta as minhas ovelhas, faça com que elas entendam, faça com que elas realmente se fortaleçam com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, para que elas realmente sejam fortes para o louvor da glória do nosso Deus. O pastor Isaac Nunes, saudoso pastor, né? Em seu livro Doutrinas Bíblicas, na página 184, ele diz que o significado da palavra pastor é ternura. Eu fiquei pensando, o significado da palavra pastor é ternura. Eu fui procurar essa palavra. Aí está lá, é carinho. Pastor Reinaldo, naturalmente já vi aqui expressões de carinho para contigo. Louvado seja Deus por isso. Mas tu também deve ser carinhoso. E sei que tu és. Então expressar esse carinho, falando aqui para ele, eu conheço bem, sei que ele tem esse carinho, sei que ele tem essa amabilidade no coração dele, né? De vez em quando a gente é convidado a um almoço de 0,800 na igreja, ele patrocina tudo. De vez em quando ele vai adorei, né? O amor vai fazer isso, não tem jeito, né? O amor às ovelhas na igreja faz com que você se mova dessa maneira. Então, esse carinho de maneira muito especial, ternura, carinho, amabilidade. Aí o pessoal vai pensar o quê? Então ele só vai ter palavra macinha, gostosinha de ouvir. Jesus amava mais que ele. Mas Jesus, de vez em quando, né? Cortadas para cá. Mas por que ele faz isso? Porque ele ama. Aí minha Bíblia ensina assim: porque ele ama, ele disciplina, porque ele ama, ele corrige, porque ele ama, ele exorta. Pois que muitas vezes a ovelha não quer, alguns não querem, mas a minha Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, né, que ele corrige, e a correção ao primeiro momento não é de alegria, não, mas quando a gente para pensar na palavra, no cuidado, no chamamento, aí deixamos aquela palavra entrar no nosso coração, a palavra é aplicada à nossa vida, aí nós vemos o bem que aquela palavra há de nos fazer, colocando-a em prática em nossa vida. Os irmãos aqui sabem, né? Comecei pregado na igreja e tinha um lá que falou: olha, eu vou embora dessa igreja. O pastor Enaldo está pregando muita verdade. O pastor Enaldo não emprega. Fala que a gente não emprega. Mas, irmãos, problema disso. Aí a minha Bíblia diz lá em João 8:32 o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre para ouvir a verdade? Quer ter libertação para ouvir a verdade? Certa feita, houve um trabalho
ali. Mas pregação, não. Mas a minha Bíblia diz que é a verdade que liberta. Como é que pode haver libertação sem a palavra da verdade? Como é que pode haver melhora sem a palavra da verdade? Como é que pode haver santidade na vida da igreja sem a palavra da verdade? Essa palavra que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas não é novidade para nós. O apóstolo São Paulo fala que no final dos tempos, né, as pessoas vão ter coceira no ouvido em relação à justa palavra, à sã doutrina, não vão querer ouvi-la e vão procurar mestres que falam segundo o seu próprio coração, que falam aquilo que ele quer ouvir. Pode ser até mentira, não precisa nem ser verdade, mas fala aquilo que ele quer ouvir. Eu louvo a Deus por essa igreja, Vila Geni, porque perguntou logo uma coisa muito séria. Como é que é? Qual o teor da lei? Posso falar agora? Posso? Não posso falar? Aprovado também, agora posso, né? Agora pode, né? Pergunta para mim, pastor, qual o teor da mensagem do pastor Reinaldo? Eu falei, a mensagem do pastor Reinaldo é cristocêntrica. Só que eles pediram para o pastor Reinaldo pregar naquela manhã que estavam lá. Se o pastor Reinaldo estiver aí enganando a gente, vamos ver agora. O pastor Reinaldo assumiu a palavra e graças a Deus ele usou a frase: a mensagem tem que ser cristocêntrica. Mas é verdade, glória a Deus por isso, né? Porque a gente informou certinho, quando os irmãos ouviram pregar, viram que realmente era aquilo mesmo. E por que isso? Porque os irmãos querem, eu louvo a Deus por isso, porque eu vejo que é uma igreja que quer realmente crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É uma igreja que quer viver realmente na santidade, por isso preza pela palavra de Deus, pelo Evangelho cristocêntrico, Cristo no centro dele, não o homem, não nossas vontades. Louvado seja Deus por isso. É carinho, é amabilidade, é doçura, é afeto brando, né? Louvado seja Deus por isso. Nós glorificamos a Deus. Esse Pedro que agora está aqui sendo convocado por Jesus para pastorear o rebanho dele, agora ele também vai nos ensinar a ser pastor. Ele aprendeu com Jesus que para pastorear o rebanho de Jesus ele precisa ter amor. O amor é a marca maior, até porque ele foi aprovado por causa dessa declaração de amor. E Jesus viu nele realmente isso. E a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Pedro, você está bom, você está demonstrando amor. Pastor Reinaldo, você está bem, você está demonstrando amor, não falando, mas demonstrando amor. Igreja do Senhor Jesus, vocês estão aprovadas porque vocês estão demonstrando amor. Esse carinho que realmente deve existir em todo verdadeiro cristão. Mas Pedro, no capítulo 5, Pedro primeiro, né? 1 Pedro, capítulo 5, 1, 2 e 3, ele fala para nós, ensina-nos como devemos nos portar como pastores. Ele fala assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento forçado, mas espontaneamente, como Deus quer, com alegria do coração, como Deus quer. Às vezes o pessoal pergunta: pastor, mas é muito complicado dirigir
uma igreja onde tem muitas cabeças. Eu falei, não pode. Igreja não tem uma cabeça só. Não, pastor, tem 100 pessoas lá, pode ter 200. A cabeça da igreja é uma só. A cabeça da igreja é Cristo. Ele que pensa pela igreja. E quando a igreja realmente está sendo dirigida pela única cabeça que deve dirigir a igreja, que é Jesus, vai tudo bem. Você não precisa ficar sofrendo, gemendo. Vai ser um momento de muita alegria. Eu tenho experimentado isso na primeira igreja batista da Vila das Euros. Estou sempre alegre, rindo, conversando com todo mundo feliz, alegre, animado, amém? Olha que amigo bonito por isso, né? Glória a Deus por isso, né? E louvamos a Deus por tudo isso. Engrandecemos a Deus por toda essa bênção que Ele tem nos dado. Mas exatamente assim, né? Espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastor Renato, foi obrigado a vir para cá, não foi? Sentiu obrigado? Os irmãos, né? Tem que ir, por isso, né? Não, né? Porque é de boa vontade. É aquela pessoa que ama Jesus e porque você ama, você vai fazer para Ele de boa vontade. Se você ama Jesus, você não vai fazer a obra, como diz, empurrando com a barriga. Você vai fazer de coração, você vai fazer com amor de verdade, com carinho, como a palavra de Deus orienta, porque você ama a Jesus. Esse amor faz com que as coisas realmente se tornem mais simples, mais alegres, para a glória dele. Versículo 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Nem como dominadores, tiranos, né? Déspota, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Certa vez estava conversando com uma prima. Ela não é da igreja batista. E ela falava comigo, pastora, não aqui, primo, olha lá na minha igreja, não conhece essa história. Na minha igreja tinha um congresso das mulheres e o pastor falou, olha, aí está vendo lá, pastor, como é que está aí? O pastor falou, as irmãs falaram, pastor, ainda não tem muita gente não. Como é que está aí o alistamento? Ainda não tem muita gente não. O pastor virou para as irmãs, eu digo para as irmãs, olha irmãs, se no dia do congresso não tiver aqui 400 mulheres nesse salão, vocês vão ficar de castigo. E houve um alvoroço das irmãs, e corre para lá e corre para cá. No dia do trabalho, minha prima falou, que tinha pelo menos umas 600 mulheres no salão. Está vendo como é que funciona? Funciona, viu? Aí eu perguntei, mas funciona para quem? Funcionou para quem? Não, funcionou, lotou a igreja. Mas quem ficou feliz com esse negócio? Foi o pastor que nos ameaçou. Para o pastor, beleza, a ordem dele foi cumprida à risca, o ego dele naturalmente vai lá em cima. E Deus, como é que ficou nessa história? Se fosse por Deus, teriam feito isso. Então eu falei para ela, olha, o negócio é orientar o povo, para o povo aprender a obedecer a Deus, a viver o que Deus quer, demonstrar amor para com Ele, é mais importante do que para comigo. Obedecer a minha ordem,
porque eu ameaço de colocar de castigo. Aí Jesus diz a Bíblia que ele não ameaça ninguém. Aí o povo faz de qualquer maneira, não pode, né? Então, eu falei, entendi. Expliquei para ela, entendi. O pastor ficou feliz. O povo fez por causa do pastor, mas deveriam fazer por causa de Deus. Você me ama? A gente cantava na igreja, né, uma noite. Eu amo. A igreja cantava, eu amo a Cristo, meu mestre, e sei que Ele me ama, Ele é meu Salvador. Eu amo a Cristo, é muito bonito cantar, mas é importante que a gente ponha em prática este amor. A Bíblia fala que se esse amor for só de palavra, não vale, ele tem que ser de atitude também. E essa atitude tem que ser amor a Jesus Cristo de verdade. Então Pedro fala para nós, olha, não como dominador do rebanho, mas porque isso seria um autoritarismo. O autoritarismo não é o ideal. O ideal na ótica de Deus é a autoridade, mas a autoridade é alcançada pelo testemunho, a autoridade é alcançada pelo exemplo. Aí ele fala aqui, mas nós precisamos ser exemplos ou modelos do rebanho. Interessante que Paulo também, quando chama a atenção de Timóteo, conversa com Timóteo, ele fala, Timóteo, meu filho, seu exemplo dos fiéis, você é um pastor jovem. Naturalmente, alguns vão querer te desprezar pelo fato de você ser um jovem. Mas, Timóteo, para que eles não te desprezem, não te menosprezem, você precisa fazer algumas coisas. Seja o exemplo dos fiéis na palavra. Seu exemplo dos fiéis no trato. Seu exemplo dos fiéis na fé. Seu exemplo dos fiéis no amor. Se você for estas coisas, se você tiver essas qualidades, demonstrando para eles, eles não vão te rejeitar, pelo contrário, eles vão viver um servo verdadeiro de Deus em você e vão também desejar ser como você, porque Deus vai te abençoar. Seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na pureza e no amor. Pastor Reinaldo, a igreja espera isso. Naturalmente espera. Se eu estivesse aqui como ovelha, a igreja esperaria isso. Porque é isso que a igreja, que a palavra de Deus recomenda. Verdade. E quando os irmãos foram lá também, uma coisa, olha, pergunta, pastor, pergunta caiu para cima de mim, uma responsabilidade muito grande. Pastor, o senhor recomendaria pastor Reinaldo para a Igreja Batista de Vila Geni? Eu falei, para lá eu não sei. Eu não conheço lá. Conheço aqui. Aqui eu recomendo. Lá eu não sei. Eu não conheço lá. Mas uma coisa, naturalmente, até porque, né, claro, né, a gente está em vista aí, muitas igrejas modificando muito as práticas, até batistas mesmo, mudando as coisas, né? Eu tenho conhecimento de igrejas que já estão aceitando pessoas amigadas do rodimento, batizando, dando cargos. Igreja que agrega a pessoa, do jeito que tiver. Eu soube de um pastor que agregou na igreja dele, Igreja Batista, se fosse eu também falaria, né? Ele bebe, pastor. Não, mas deixa ele, eu vou batizar ele, vai ficar aqui, porque é mais fácil eu tratar dele aqui do que ele lá. Que isso? E se o camarada nunca quiser parar, olha o mau testemunho na comunidade, olha a situação como é que fica. Precisamos cuidar disso. Então tem igreja muito cedo. De maneiras aí, né? Então, para lá eu não sei, porque eu conheço, sei a mensagem dele. E se tiver, como quem diz, se tivesse gente desse jeito lá, naturalmente não ia dar certo, porque ia ser uma divergência muito grande. Então não sei, eu conheço lá, né? Mas, irmãos meus, é muito bom quando a gente está, a gente conhece o pastor, a igreja vem e procura saber do pastor, mas o
pastor só vai conhecer a igreja quando ele assume a igreja. Não tem aquele tempo para ele saber como é que é a igreja, o que a igreja quer, o que a igreja gosta, né? Só traça o perfil do pastor e o perfil da igreja. Já tive comigo essa ideia. O dia que me convidarem para uma outra igreja, eu vou querer saber como é a igreja, porque o pessoal vai querer saber como eu sou. Eu vou querer saber também como é a igreja. Glória a Deus por isso, porque Jesus manda Pedro apacentar quem? Ovelha. Tem ovelha aqui hoje? Se tiver, levanta a mão, por favor. Tem ovelha aqui? Amém, amém. Tem hoje? Pegamos o seu vai. Assim. Tem ovelha aqui hoje? A gente fala muito o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Pastor Reinaldo, todas essas qualidades são importantes na tua vida, na minha, como na vida de todos os pastores aqui, mas também é importante que haja ovelhas com as qualidades de ovelha, porque aí dá tudo certo. O pastor com as qualidades de pastor, à luz da Bíblia, nós temos aí, vamos dizer, 50% de caminhada boa. Agora, se tivermos também ovelha à luz do que a Bíblia ensina, é 100%. Aí a coisa vai dar certo, sem dúvida. O casamento vai ser perfeito. Vai durar até quando? Ou até Jesus voltar, ou até que a morte separe, né? Mas quero chamar de novo para outro lugar. Glória a Deus por isso. Mas vamos pensar aqui na ovelha. Ovelha é um dos primeiros animais, né, segundo a história, né, a ser domesticado. Quase 11 mil anos atrás, nas regiões da Turquia e do Iraque, já se dominava as ovelhas, domesticava as ovelhas. Qualidade de ovelha, porque Jesus nos coloca como ovelha, ele chama a gente de ovelha, né? E a qualidade da ovelha? Ovelha é amável, amém? Temos visto isso aqui e temos visto isso lá também, né? Ovelha é amável, ovelha é afetuoso, né? É animal amável, animal afetuoso, essa comparação, é dócil, meigo e submisso. Ovelha segue a direção do pastor. A ovelha segue a direção do pastor. Aí Jesus entra em João 10, 27, fala o que é para nós? As minhas ovelhas, as minhas ouvem a minha voz. As minhas eu conheço. As minhas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, com atenção à minha voz. As minhas ovelhas, eu as conheço. Elas me seguem. Às vezes eu fico perturbado com isso. Eles falam, as minhas ovelhas me seguem. Mas de vez em quando a gente se depara com assim, pastor, eu vou à igreja quando eu quero, a hora que quero, a hora que eu quero. Eu faço o que quero, do jeito que quero, quando quero, a hora que quero. É tudo bem. Mas fica aquela coisa que a gente não quer falar, né, para a gente não chatear. Mas você é ovelha? Caberia a pergunta. Você é ovelha? Eu faço o que quero, a hora que quero, do jeito que quero, quando quero, para o que quero, e ninguém tem nada com isso. De repente nem tem mesmo. Mas a pergunta é, você é ovelha? Você pode dizer que você é ovelha? Você pode dizer que você é ovelha de Jesus? Porque as ovelhas dele, ele fala que ouve a voz dele. Ele conhece. E elas o seguem à luz da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, pastor Reinaldo, igreja, casamento pode ser perfeito,
o que a palavra de Deus orienta, um pastor que declara amor para com Deus, para poder cuidar das coisas de Deus. Ovelhas de verdade, ovelhas que aprenderam a ouvir Jesus, a conhecer Jesus e a seguirem Jesus. Não há problema. É para essas que Deus manda o senhor, pastor Reinaldo, pastorear. É estas que ele manda todos os pastores de verdade pastorear. Pastorei as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, vão te ouvir também. As minhas ovelhas me obedecem, vão te obedecer também na orientação que vai te dar a luz da palavra de Deus. E isso é bom. Por quê? Porque com tudo isso, irmãos meus, o mundo vai ter um referencial. Quando eles estiverem na necessidade. Pode ser que a gente pregue o Evangelho nesse bairro todo aqui, vocês preguem aqui, e as pessoas de repente também não vão ligar muito. Mas no dia que elas tiverem uma necessidade, no dia que elas tiverem um problema, elas têm aqui um referencial, uma igreja de verdade, pastor de verdade, crente de verdade, porque são ovelhas de verdade, que obedecem ao Senhor Jesus, e nesta obediência a Jesus eles vão poder contar conosco. Para o louvor da glória de Deus. Você vai passar pela rua, irmãos meus, e alguém vai te parar e vai pedir: ora lá por mim, ora lá por mim, pede a Deus por minha vida, porque estarão vendo em você verdadeira ovelha, verdadeiro servo de Deus, alguém que realmente ama a Deus independentemente das circunstâncias. Por isso você está dedicando a sua vida a Deus. Eu tenho comigo uma ideia de exemplo de pastor, e para mim, abaixo do Senhor Jesus, o maior exemplo de pastor para mim depois de Jesus é Moisés. Moisés, ele declara um amor muito grande ao povo de Deus, aqueles que Deus colocou para ele então arrebanhar. Ele demonstra um amor muito grande. Deus quer destruir aquele povo por causa da rebeldia daquele povo. E Moisés ora por aquele povo. Moisés se põe na brecha por aquele povo. E Deus fala: se não fora Moisés, meu servo, eu teria matado essa gente. Que afinidade. Em outro momento, Moisés vai falar: Senhor, se não pode perdoar esse povo, risca meu nome. Risca meu nome. Que amor. Eu oro a Deus para que Deus me permita ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho, de pastor, como foi Moisés. E demonstrar um amor muito grande para com o povo de Deus. Que você seja também alguém que ame a Deus de verdade, a este nível, porque a Bíblia ensina para a gente que, como irmãos, devemos dar a vida um pelo outro. Demonstração de amor. Deus nos ajude neste amor. Pastor Reinaldo, Igreja Evangélica, que Deus continue abençoando rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, a vida de vocês, que vai abençoar a vida deste Pai. Deus nos abençoe. Irmão Toscal, deixou números para usar, né? Quando coloca uma água assim, é para eu pegar umas 2 horas, né? Eu não vou tomar água.
Vamos estar adorando ao Senhor com o hino Maravilhosa Graça.
e também recebe a família do pastor. A união de senhoras da nossa igreja, MCM, estará com a palavra nesse momento. MCM. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É com muita felicidade que eu chamo a Mabel, a esposa do pastor, para estar entregando uma simbólica, né? E um rio de lembrança, né, da MCM. Quero dizer que estamos muito felizes, não de receber só a Mabel, mas o pastor, as meninas, que já amamos muito. Parece que a gente já se conhece há muitos anos. Glória a Deus. Então, isso daí nos agrada muito e só temos a agradecer ao Senhor, porque realmente a família do pastor é um presente dado pelo Senhor para a nossa igreja, né? Isso muito nos alegra. Só temos a agradecer ao Senhor por isso. Glória a Deus. Quero chamar também as meninas, a Miriam e a Monique. Todo pastor quer falar alguma coisa? Pode dar para o pastor aí. Irmãos, muito obrigado pelo carinho, que Deus continue derramando chuvas de bênçãos para cada um de vocês. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final dessa edição, quero chamar o pastor Reinaldo, que está dando finalmente aqui, né? Mandando o Cristo descer, porque agora ele. Irmão, nós temos que dizer também que a igreja Batista do Leão, de Vila Geni, não tem nada termina sem comer. Alguém tem que comer alguma coisa. Apesar que o pastor Matheus, ele fez um caranguejo hoje, não ajudou a gente. Chamou alguém para caranguejo hoje, não chamou o diácono. Já perdeu o ponto de diácono, porque não chamou o caranguejo. Mas aí o Reinaldo está agora. No final, nós teremos lá em cima, na net lá em cima, algumas coisas lá que vai ser servido. Se tiver muita aglomeração, a gente vai separar um pouco, mas está tudo preparado lá. É o diácono Sandro, que não está nem aqui dentro, mas ele está só na cozinha, que ele também, ele para terminar vai ser bom, ele é bom de cozinha lá. Então, nós vamos aí. Para terminar, espero que vamos. Irmãos, o pastor Moisés pediu para que eu mandasse um abraço para os irmãos. Ele me parabenizou e falou da sua felicidade por esse momento, né? E uma das coisas que marcou muito, porque quando a comissão conversou comigo, no dia que eu estive aqui, eles fizeram 16 perguntas, né? Aquelas perguntas bravas, né? E aí, depois, quando eu cheguei naquela sala, eu estava com 17 pontos, não sabe que eu me acidentei, estava com 17 pontos, vi aquela escada ali, né? Com a perna doendo um pouco, e ali eles fizeram, além das 16, já repetiram algumas, fizeram mais perguntas. E quando eles terminaram, o pastor Moisés veio aqui no gabinete pastoral e falou assim: pastor, mas não fica triste, porque a gente está tendo critério para que o outro pastor venha para cá. E uma coisa que eu quero dizer para o irmão, que o irmão pregue a palavra, que o irmão ame essa igreja, e ele falou do cuidado dele, e eu disse o seguinte: pastor, olha só, eu sei que tem algumas pessoas que quando elas querem entrar para uma igreja, elas prometem o mundo. Então quer dizer para o irmão que você tinha que ir um pouquinho além. Aquelas perguntas que eu respondi nas 16, com aquelas outras que os irmãos fizeram,
os irmãos tinham que ter feito o seguinte: podiam ir no cartório, registrar, e eu assino embaixo, porque eu não mudo aquilo que eu falo. Aí ele gostou mais ainda. Então, aí foi assim, o primeiro contato que eu tive com o pastor Moisés, né, quando eu não conhecia o pastor Eduardo, né, daqui eu só conheci o irmão Wagner, e já preguei nessa igreja 2 vezes, uma vez lá em cima e outra vez aqui embaixo no Novo Templo, mas irmãos poucos lembravam de mim, né, e foi muito bom, né, todo o período que eu estive aqui e que estou com vocês. E os irmãos têm me tratado muito bem, espero corresponder a esse amor, a esse carinho para com os irmãos, né? Os irmãos devem pensar, esse pastor diz sim para tudo. Agora estou dizendo, não estou enganando vocês, porque até agora nada me desagradou. Porque a hora que eu disser não, é não também, tá, irmãos? Então não tem dificuldade de dizer não. Não tem dificuldade de dizer sim, como também não tem dificuldade de dizer não. Mas até agora os irmãos têm me agradado, têm sido obedientes, têm sido exemplo de ovelhas, né? E que Deus possa estar abençoando os irmãos e prometo diante de Deus e diante da igreja de amar os irmãos, de dar pelos irmãos, porque isso foi o que eu falei para o pastor Moisés, que eu disse a ele que a minha oração é que eu queria um povo para que eu amasse e que fosse amado por ele. Então, Deus, creio que me proporcionou isso, porque até agora não tem me dado nenhuma evidência que seja o contrário. Então, Deus seja abençoado de vocês. Estou aqui, né, pronto, disposto para estar auxiliando os irmãos nessa caminhada, caminhando com os irmãos, amando os irmãos. Eu não tenho dia e eu não tenho hora, mesmo quando eu trabalhava para atender a igreja. Eu estou à disposição dos irmãos. Sabe onde eu aprendi isso, irmãos? Eu aprendi isso no seminário com o pastor. Eu aprendi isso quando eu estava lá, infelizmente até. Graças a Deus que ela se converteu. Com a senhora que foi a minha mãe de santo. Ela dizia o seguinte: isso aqui é um sacerdócio. Então eu estou pronta para atender as pessoas a hora que elas solicitarem. Então eu, como pastor, aprendi isso lá. Tá? Porque o que é bom, irmãos, até na boca daqueles que não conhecem a Deus, é bom. Então, eu estou à disposição dos irmãos, não me sinto cansado, não me sinto enjoado, não me sinto assim, enjoado de ninguém. Você pode contar a história 50 vezes que eu ouço, o mesmo carinho, o mesmo amor. É criança, é senhora, é jovem, adolescente. Eu estou com o meu coração aberto e para todos e amar e ajudar todos. Falei com a nossa irmã Ivanete, né? O seguinte: minha irmã, estou doido que essa pandemia passe. Ela ali na saída, foi quarta-feira, né? Porque eu estou doido para dar um abraço na irmã e nos irmãos aqui. Eu falei, quando acabar essa pandemia, eu vou dar um abraço tão forte, ela nem vai ficar em pé. Aí ela começou a rir, porque é o meu jeito, irmãos. Eu tenho esse jeito, desde antes de ser crente eu já era assim. Eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de beijar as pessoas, eu gosto desse contato, né? Eu gosto disso, é o jeito, Deus me fez assim, tá? E eu estou aí à disposição dos irmãos. Então, eu acho que dá tempo de Deus perturbar vocês um pouquinho. Porque a Bíblia diz que está alguém contente, cante louvores, né? E eu gostei de uma frase que o Billy Graham falou quando ainda enfermo. Ele disse o seguinte, que ele, como cristão, ele foi preparado para a morte, ele não foi preparado para ficar doente. E aí ele falou que a pior fase da vida dele foi a fase da sua doença. Porque o cristão, ele não vive para esta vida, ele vive se preparando para a morte, não para viver, mas para se encontrar com o seu Senhor. E a maior glória nossa é quando Cristo vier nos buscar ou quando nós irmos encontrar com Ele. Amém. Amém. Terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Thank you.